Salve, salve Calvoso, galera do canal. Vídeo hoje com uma análise bastante interessante, falando de futebol e trazendo um questionamento. Será que o time que joga em casa leva vantagem em relação ao resultado? E será que após a pandemia isso mudou? É exatamente isso que nós vamos trazer hoje com uma análise em cima de um relatório que foi publicado pela CIES, que é um órgão responsável aí pelo Observatório do Futebol, parceiro da FIFA, e nós vamos trazer essa análise e os dados para ver. Será que jogar em casa a torcida tem que cobrar mais do seu time mesmo? Vamos aos números. Esse estudo da CIES foi feito em 63 ligas. Essas ligas estão distribuídas aí pelo mundo. São 39 ligas de primeira divisão, 21 ligas de segunda divisão e 3 ligas de terceira divisão. Importante, esse recorte foi feito nas ligas que já tiveram mais de 40 jogos pós-pandemia. Nesses jogos, nessas ligas, 44,3% dos jogos foi vencido pelo mandante do jogo, ou seja, quase metade dos jogos teve o mandante como vencedor. Vamos voltar àquela aulinha de matemática, lembrar daquele professor querido de matemática da nossa infância. Probabilidade. Um jogo de futebol tem 3 possibilidades de resultado, quando o time A enfrenta um time B. Ou é o time A vencer, ou o time B vencer, ou um empate. Então, se são 3 possibilidades, temos 33,33% de chance de um resultado ser favorável ao time mandante com uma vitória. Então, se essa é a probabilidade básica, e se nós temos 44,3% de chance de resultados favoráveis ao mandante, nesse levantamento, significa que o mandante, de fato, leva uma boa vantagem em relação ao seu visitante. Importante, esse recorte da CIES é um recorte de um período legal, quase 5 anos, que vai de janeiro de 2015 até março de 2020, antes da parada para o Covid. Interessante, as ligas que mais têm a vantagem do visitante, a principal é a Albânia, segunda divisão da Albânia, um país nada tradicional, mas é mais curiosidade. 54,4% dos jogos são vencidos pelo mandante. E a liga que menor tem a influência do mandante é a terceira divisão da Coreia do Sul, nesse levantamento, com 36,4% dos jogos vencido pelo mandante. Ou seja, essas duas ligas aí tem a questão, será que mandar o jogo é tão importante? No caso da Albânia, sem dúvida, jogar em casa é uma bela vantagem. Já na terceira divisão da Coreia do Sul, nem sempre é determinante jogar em casa para ter um resultado positivo. E aí, pessoal, olhando o efeito pós-pandemia, será que a parada da pandemia mudou essa realidade? E de fato nós vemos que houve sim uma mudança e uma queda nesse percentual. Antes da pandemia, 44,3% dos jogos eram vencidos pelos mandantes. Pós-pandemia, no retorno dos jogos, não no final da pandemia, claro, mas após o retorno dos jogos, 42,2% dos jogos foi vencido pelos mandantes. E o que é interessante, essa queda foi de 2%, mas em 63 das 63 ligas que estão nessa análise, nesse relatório, 41 tiveram essa queda, ou seja, na grande maioria das ligas aí, nós tivemos cair o percentual de vitórias dos mandantes em relação aos jogos disputados. Interessante também, a Liga da Grécia foi a liga que teve a maior queda, né, da vantagem do mandante. Então antes era 47,9% de vitórias dos mandantes e depois da parada 32,8%, ou seja, uma queda de 15% aí na questão do quanto o mando de campo é importante, e claro, dos resultados de vitória do mandante. E do outro lado nós temos a Suíça, que teve o impacto reverso, ou seja, pós-pandemia aumentou em 8,5% o número de vitórias dos mandantes. Então antes eram 42,3% e depois aí do retorno da pós-Covid, 50,8% de vitórias dos mandantes. E o Brasil? Será que no Brasil também o fator mandante é tão importante? Então eu trouxe aí as do Campeonato Brasileiro de Série A e do Campeonato Brasileiro de Série B, que estavam dentro do relatório. Antes da parada na Série A, 50,3% dos jogos eram vencidos pelos mandantes, ou seja, mais da metade dos jogos o mandante tinha a vantagem total e ganhava suas partidas. Com a parada, nós tivemos aí a queda para 48,9%, ou seja, 1,4% de queda em relação a esse número que tinha antes da parada. Então, no Brasil, na Série A, o impacto foi relativamente pequeno, né? Então, o mandante ganhava 50,3%, agora ganha 48,9%.
Já na Série B, o impacto foi maior. Antes, 45,7% dos jogos era vencido pelo mandante. Depois do retomado da competição, 36,4% das partidas foi vencido pelos mandantes. Uma queda aí de 9,3% nesse indicador. Já olhando as top 5, né, as principais ligas do mundo, nós vemos também que esse impacto aconteceu. Nem sempre para baixo. Então, no caso da Bundesliga, foi a terceira liga do mundo que mais sentiu impacto aí na questão do quanto o mando de campo é importante para determinar o resultado. Então, 45,8% dos jogos na Liga Alemã, antes da parada, era vencido pelo mandante. Pós-parada, 31,7%, uma queda de mais de 14% nesse indicador. O que é interessante olhar para a questão da Bundesliga. Se é menor que 33,33%, significa que outros resultados hoje são maiores do que a vitória do mandante. Então, na Bundesliga hoje, o mandante não tem levado vantagem em relação ao visitante, ou tem empatado mais os jogos. Do outro lado, a Liga Francesa é a liga, dentre as top 5, que teve o maior incremento aí de vitórias dos mandantes. Só um parênteses, a Liga Francesa ela não teve ainda 40 jogos disputados, então ela não estava no relatório da CS. Mas como eu fiz o levantamento também para trazer a top 5, eu trouxe o recorte da temporada passada da Liga Francesa para essa temporada atual, que foram disputadas já 28 partidas. Lembrando que na Liga do ano passado da França foi interrompida antes do final, então foram disputadas 279 partidas. Então nesse recorte, 48,1% dos jogos no ano passado da Liga Francesa foram vencidas pelo mandante. Pós o retorno, 50% dos jogos foi vencida pelo mandante. Então teve um acréscimo de 1,9% de vantagem ao mandante. Galera, show de bola, gostaram da informação? Acham que tem que cobrar mais do seu time para vencer dentro de casa? O que vocês acham? Claro, a gente sabe da influência da questão da torcida, isso é uma das coisas mais importantes. A questão também do deslocamento que o visitante tem, que influencia muito na preparação para o jogo. Então, muitos fatores levam a influenciar o resultado de uma partida, não só o mando de campo, claro, não só jogar no próprio campo. Mas a gente percebe que o efeito da pandemia em muitas ligas foi muito sentido aí pelos times e os mandantes não tiveram o mesmo resultado que tinham antes. Exemplo da Bundesliga também e, claro, dos campeonatos no Brasil. Fechou? Galera, obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima análise e o próximo estudo. Um grande abraço!